Bom dia, irmãos. Iniciamos mais uma aula da nossa EBD com a graça de Deus, nosso Pai, motivo pelo qual nós estamos reunidos para mais uma vez aprender um pouco mais acerca da palavra dele. E dando continuidade a essa série, estaremos falando sobre oração mais uma vez. Hoje é a nossa 10ª aula. Falaremos sobre Paulo e a sua oração missional. Então, vamos orar, pedindo para que Deus nos dê o entendimento acerca dessa aula. Pai amado, nós agradecemos mais uma vez pelo privilégio de podermos estar livremente falando da Tua Palavra, temos esse privilégio de ouvir da Tua Palavra, de estudar e de podermos aprender do Senhor. Nos capacita nessa aula, para que o Teu Santo Espírito seja o nosso verdadeiro professor e que possamos aprender e sermos transformados pelo poder dessa Tua Palavra, Pai. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Então, irmãos, hoje, como a nossa oração é missional, estaremos aprendendo um pouquinho sobre a oração missional, especificamente sobre Paulo. Vamos ver os nossos objetivos. Primeiro objetivo, compreender que orar pela missão de Deus no mundo é a maneira mais básica de participar de tudo aquilo que Deus já está fazendo no mundo e ao seu redor. Então, ao orarmos pela missão de Deus, nós estamos participando da obra do Senhor propriamente dita. E o outro objetivo é orar, focalizando a missão de Deus no mundo. Então, vamos iniciar a nossa aula propriamente dita. O nosso texto áureo encontra-se em Efésios 3, versículos 16 ao 19. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor, e assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Então, irmãos, o primeiro texto que nós temos como referência é 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 e 11, que diz assim: o qual nos livrou de tão grande morte, e livra, em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também com orações por nós, para que, pelo benefício que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Então, aqui nós precisamos destacar e lembrar que para Paulo, a oração era uma ferramenta. Uma ferramenta do quê? Uma ferramenta que traz à tona a confiança em virtude da oração. Então, a oração para Paulo era uma ferramenta de quê? Para quê? Para que a sua obra, para que a sua missão, especificamente de Paulo, pudesse prosperar. Porque Paulo tinha a visão de que, enquanto ser humano, ele era insuficiente e incapaz de muitas coisas que estavam acontecendo. Então, o apóstolo dos gentios, ele entende que a oração dos irmãos ela foi decisiva para superar obstáculos que, do ponto de vista humano, não seria possível. Isso tudo, então, é a consequência da oração. A oração ela é decisiva, foi decisiva e continua sendo decisiva para superar os obstáculos do ponto de vista humano. Então, primeiro ponto que temos que nos ater acerca da oração de Paulo, da oração missional. Em Romanos 15, versículo 30, nós temos o seguinte:
E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações, por mim, a Deus. Então, nesse texto, nós temos que, quando falamos em combate, nós nos referimos à luta. E Paulo, o que ele entende acerca da oração por esse versículo? Qual o contexto, qual o conceito que o apóstolo Paulo tinha acerca da oração baseada nesse versículo? O que nós temos que lembrar, né, é que nesse versículo fala sobre combate. Quando fala em combate, é luta, é guerra, é batalha. E nós trazemos esse contexto e extraímos esse contexto desse texto de Paulo, onde o conceito dele traz a referência da luta pela missão, da importância de orarmos nessa constante batalha que existe na missão do Senhor. Por que constante batalha? Porque o inimigo não foi, ele foi vencido, mas ele continua, presente na sociedade, presente no mundo, tentando nos derrubar verdadeiramente. E com a oração, nós temos a forma que temos de combater, de lutar contra isso tudo. Por isso, Paulo deixa isso bem claro: combatais comigo nas vossas orações, para que tenha-se o êxito necessário. E daí nós trazemos uma referência, uma explosão de ideias aqui que, dado o nosso atual formato de aula, não temos essa possibilidade de discutirmos. Mas o que nos leva a orar hoje? Uma pergunta, um questionamento que eu deixo para os irmãos estarem refletindo e discutindo em casa com seus familiares. E quais são as motivações que temos para orar? Um ponto que nós temos que levar em consideração é que muitas vezes a nossa oração ela acaba sendo, diria que, leviana. Nossa oração é focada em nós mesmos muitas vezes e deixamos de orar pelo todo, ou deixamos de orar pelos nossos missionários ou pela missão do Senhor. Não que não sejam sérios os nossos motivos de oração, eles não são levianos puramente. Por quê? Normalmente nossa oração busca o quê? Nossas orações são relacionadas a problemas de saúde. É um problema legítimo para se colocar diante do Senhor? Sim. Por problemas com relacionamento? Sim, importantíssimos. Problemas financeiros que afetam nossa vida? Sim, são importantes. Mas, ao mesmo tempo, nós nos colocamos em algumas situações e vemos orações por coisas chulas, vamos dizer assim, coisas por bobagens. Não que não devamos levar tudo a Deus em oração, mas por vezes nós gastamos nosso tempo de oração orando por coisas que acabam, de certa forma, não sendo tão relevantes para a nossa vida e para o reino. Então, isso é um ponto que nós temos que tomar cuidado. O que nos leva a orar hoje e quais as motivações que temos para orar. Nossas orações, elas abrangem a missão de Deus no mundo? Ou as nossas orações estão focadas no eu, na minha necessidade, nas nossas necessidades? O que fazer para que as nossas orações passem a focalizar a missão de Deus no mundo? Uma pergunta. Então aqui nós vamos trazer 4 pontos para refletirmos. Eu oro pela missão de Deus quando? Eu oro a fim de que o Evangelho seja anunciado para todos os povos e nações, para que a minha cidade, para que o meu bairro, para que as pessoas com quem eu me relaciono encontrem e conheçam a Deus. Aí sim eu estarei orando pela missão. Eu estarei orando pela missão do Senhor quando eu intercedo pelo crescimento da Igreja de Cristo, não da denominação a qual eu pertenço, não da minha igreja local somente, mas inclusive.
Eu oro pela missão de Deus quando eu intercedo pelos missionários, pelos pastores, pelos que trabalham e se esforçam pelas causas do reino, pelos irmãos e irmãs, a fim de que permaneçam firmes nos propósitos de Deus para suas vidas. Eu oro pela missão quando eu clamo pela igreja perseguida, quando eu clamo pelos irmãos e pelas irmãs que pagam até mesmo com suas vidas, pelos simples fatos de confessarem a Cristo como Salvador. Se seguirmos esses 4 pontos, estaremos sim orando pela missão de Deus. Em outros pontos estamos orando pela missão de Deus, há vários outros, sim, mas aqui ficam esses 4 pontos para refletirmos que quando estivermos orando pela nossa igreja, pela igreja de Cristo, quando estamos orando para que o Evangelho esteja sendo anunciado para todos os povos e nações, olha a amplitude disso, todos os povos e nações. Isso inclui a minha cidade, o meu bairro, o meu local de trabalho, minha escola, enfim. E quando eu clamo também pela igreja perseguida, sabemos que tem tantos irmãos e irmãs que pagam com suas vidas, só pelo fato de confessarem a Cristo. Então, se eu estou fazendo essas orações, se eu estou orando por esses pontos e dessa forma, eu estou sim orando pela missão. Sim, e também orando pela missão. Orando pelos crentes em Roma. Paulo, ainda em Romanos, capítulo 15, versículos 5 e 6, Paulo diz assim: Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Jesus Cristo, para que concordes a uma boca, glorifiqueis a Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quais são as palavras-chave dessa oração, desses 2 versículos? Tem mais o versículo 13. Ora, o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. Então aqui nós temos algumas palavras, alguns pontos que trazem destaque, glorificar a Deus, receber uns aos outros como Deus nos recebeu, para que abundeis em esperança pelo poder de Deus. Então, aqui nós temos o motivo pelo qual Paulo orou, pela unidade e pela alegria e paz em meio ao tumulto pelos quais os crentes estavam passando. Então, mesmo em meio ao caos, Paulo orou e trouxe a oração para que houvesse a unidade, a alegria e a paz em meio ao tumulto. Então, quando passamos por uma situação muito difícil, sem perder a esperança, e até mesmo com um sentimento de alegria, as pessoas se perguntam: nossa, mas como ele consegue? E quando fazemos isso, é quando nós podemos compartilhar a nossa fé. E daí eu deixo um questionamento: isso já aconteceu com você? Se isso já aconteceu, compartilhe essa experiência. Então, quando mesmo em meio a lutas, uma tremenda luta, uma tremenda dificuldade, nós superamos, e ainda com a alegria de sabermos que estamos servindo a Deus. Isso nos permite, como está no texto na tela, compartilhar a nossa fé. Em Efésios 1, dos versículos 17 e 19, nós temos o seguinte: Efésios 1, versículos 17 ao 19. Para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê o conhecimento, o Espírito e sabedoria de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual sobre a excelente grandeza do seu poder sobre nós que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Então aqui, irmãos, nós temos uma situação em que Paulo
a situação em que Paulo fez essa oração. Paulo e os seus companheiros, eles estavam atacados, eles foram atacados por uma grande multidão que estava furiosa com o evangelho. E Paulo ora como, né? Pedindo para que Deus vos dê o conhecimento, o espírito de sabedoria e revelação. Ainda em Efésios, no capítulo 3, nos versículos 16 ao 19, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos por seu poder e pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Então esse é o nosso texto áureo, né? E é a questão chave, né? Paulo não orou só pela proteção dos seus irmãos. Ele orou uma oração missional, onde o foco dele foi o desenvolvimento dos crentes, o desenvolvimento do caráter, o aprofundamento na experiência com Deus, a fim de que pudessem se tornar a cada dia mais parecidos com Cristo. Então, com isso, nós trazemos, Paulo orando pelos crentes de Éfeso, e a importância, de estarmos orando, fazendo essa oração missional, preocupados com o desenvolvimento dos crentes, dos irmãos, preocupados com o caráter dos crentes, dos irmãos, e pela experiência com Deus, para que com isso sejam a cada dia mais semelhantes com Cristo. Orando pelos crentes em Filipos, em Filipenses 1, do 9 ao 11. Então, o que nós temos? E peço isto, que o vosso amor cresça ainda mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça que são por Jesus Cristo, para a glória de Deus. Nessa oração, quais são os resultados que Paulo deseja ver na vida dos filipenses? O crescimento do amor, mas em ciência e em todo conhecimento, para que possamos aprovar as coisas excelentes, para que sejamos sinceros e sem escândalo algum dia até Cristo, cheios dos frutos de justiça que são por Jesus Cristo. É isso que Paulo esperava, que a igreja, que o povo do Senhor orasse e clamasse da mesma forma, ou com o mesmo coração por qual Paulo estava orando. Então, para terminarmos, quando você for orar por alguém, utilize 3 princípios. Não ore apenas pelo óbvio da situação. Em vez disso, busque a Deus. Inicie buscando Deus a respeito de uma visão mais ampla da situação e da vontade do Senhor. Não vamos orar diretamente pelo resultado. Não ore tanto pelo resultado. Mas nossa oração ela tem que ser focada no processo, no contexto, no todo. Orar por desenvolvimento espiritual e pelos frutos na vida de quem precisa da sua intercessão. Então, não podemos esquecer de lutar em oração. Combater é um combate, é uma guerra, uma luta, a fim de que a missão do Senhor, que a missão de Deus se realize por meio daqueles por quem estamos intercedendo, por aqueles que estão lutando a mesma luta que nós estamos, que são os nossos missionários, os nossos irmãos missionários. Então, são esses 3 princípios que nós temos que levar em conta. A oração é não apenas pelo óbvio da situação, mas com todo o contexto. Não orar somente pelo resultado, nós temos que orar pelo processo como um todo. E temos que batalhar em oração para que as nossas orações cumpram o propósito e que se realize a missão de Deus por meio daqueles que estamos intercedendo.
E para terminarmos, irmãos, a nossa atividade do suplemento que os irmãos já receberam anteriormente, a nossa escala de oração, nossa 10ª aula, nosso motivo de oração, lutar em oração, a fim de que a missão de Deus se realize por meio daqueles por quem estou intercedendo. Então fica a missão, né, de orarmos pela missão, nossa oração missional, pela missão de Deus, né, onde o nosso principal objetivo, nosso principal interesse é levar a palavra do Senhor a todos os povos e nações. Então assim nós encerramos, irmãos, mais uma aula. Agradeço a paciência de cada um que está vendo mais essa aula, vem nos acompanhando, e que Deus siga nos abençoando nesse período de pandemia, que possamos permanecer saudáveis e firmes em Cristo. Uma boa semana a todos, que Deus os abençoe.